Olá, astropoetas! Hoje eu vou falar para vocês sobre o signo de Virgem, que é um dos signos mais mal compreendidos. Talvez você já tenha ouvido várias opiniões preconceituosas sobre Virgem, como, por exemplo, que é um signo sistemático, muito metódico, com mania de organização. Bom, o que eu vou dizer para você, talvez você não saiba, mas Virgem é um dos signos mais espirituais do zodíaco. Isso mesmo. É um signo de terra, e a terra está ligada à matéria. Porém, Virgem é o signo de terra regido por Mercúrio, que está ligado ao pensamento. Portanto, Virgem é o signo do pensamento materializado. Então, se a gente pode dizer que o signo de Gêmeos é o signo da fala, a gente pode dizer que o signo de Virgem, entre outras coisas, é o signo da escrita, da mente consolidada na matéria. Não por acaso, as primeiras escritas do homem encontradas, né, os primeiros documentos escritos, são, na verdade, tabuletas de argila, de terra. O signo de Virgem é um signo de criação de ordem, é o signo que traz ordem ao mundo, né? E em termos da linguagem, a gente poderia dizer que ele está relacionado à sintaxe, à estrutura da língua. E essa é a forma do pensamento virginiano: criar estruturas, criar conjuntos, criar classificação. É o signo que está relacionado às bibliotecas, às enciclopédias, aos compêndios, a tudo que organiza, classifica e torna a informação útil, utilizável, né? Bom, a gente está acostumado a pensar na Virgem talvez como uma mulher que não se realizou eroticamente. Mas é talvez até o contrário. É a mulher que ousa entregar, dedicar o seu erotismo e a sua sexualidade ao desenvolvimento espiritual. Vamos pensar assim no mundo antigo, né? Numa época em que a mulher tinha duas opções. Ela poderia servir a um homem ou ela poderia servir a Deus, a um Deus, né? Qualquer que fosse a religião da comunidade em que ela estava inserida. Mas sempre ou quase sempre, as mulheres que se dedicam a Deus, elas abrem mão do casamento, portanto, são virgens. O erotismo delas é dedicado, na verdade, ao desenvolvimento do espírito. Olha que bonito isso, né? Em termos mitológicos, o signo de Virgem está ligado à lenda de Atena, Palas Atena. Palas Atena era filha de Zeus. Quando a mãe dela, Metis, que era a deusa da astúcia, quando Metis estava grávida, Zeus consultou um oráculo e ficou sabendo que o filho ou filha gestado ali é, poderia se tornar mais forte do que ele. Então, temendo esse filho ou filha, Zeus então engole Metis, deixa eu ver se era esse nome, Metis, com Atena dentro. Então, Atena termina de ser gestada dentro de Zeus. E lá dentro ela migra para a cabeça dele e dá uma dor de cabeça danada nele. Podemos chamar de dor da consciência. Então, Zeus, sentindo aquelas dores insuportáveis, pede a Hefesto, que era o deus das forjas, dos metais, para pegar um machado bem forte, bem pesado, e rachar a cabeça dele.
E no que Hefesto racha a cabeça dele, Atenas surge de lá de dentro, já adulta e armada com uma espada e um escudo. Que deusa, não? Então, Atena é a deusa da sabedoria, da maturidade, né? E, entre outras coisas, é relacionada à guerra, por isso ela vem armada. Porém, a guerra de Atena é muito diferente daquela guerra do deus Ares, que é a guerra quente, que é a guerra de tiro, porrada e bomba. A guerra de Atena é a guerra das ideias. E muitas vezes, mesmo nas relações internacionais, as negociações acabam sendo muito mais efetivas e importantes do que propriamente as batalhas. Então, Atena é a deusa da disputa, mas da disputa mental, da disputa com argumentos, da disputa com propostas, né? E a espada serve para o discernimento, para separar as ideias em classes, em conjuntos que possam ser relacionados entre si, gerando conhecimento e gerando também leis, acordos. Virgem é também um signo mutável, tá? Os signos, eles têm sempre um elemento, no caso, Virgem é o elemento terra, e tem sempre uma qualidade. A qualidade de Virgem é mutável. Então, você vê que aquele preconceito de que Virgem é muito apegado e não muda nunca o seu jeito, os seus hábitos, não é verdade. Virgem é, sim, um signo de criação de métodos, de hábitos. Mas esses hábitos e métodos, eles estão sujeitos a permanente revisão. Eu tinha uma amiga virginiana na adolescência que ela, quando estava ansiosa, organizava a biblioteca dela. Tinha muitos livros, né? Como o virginiano sempre gosta de estudar, e ela organizava a biblioteca, cada vez com um critério diferente. Então, às vezes, ela organizava tudo por ordem alfabética, aí de outra vez ela separava por assunto, e dentro do assunto a ordem alfabética, e aí dentro do assunto e da ordem alfabética ela organizava por cores, ela organizava por tamanhos, então ela estava sempre buscando a ordem perfeita, que nunca é encontrada, então ela está sempre evoluindo, né? Virgem é também o signo da ciência. E a ciência, diferente do dogma, é uma coisa que está em permanente revisão. Cada vez que você desenvolve uma tecnologia, que você consegue dados novos, esses dados novos vão afetar a própria teoria que gerou a tecnologia, muitas vezes até mudando conceitos fundamentais com base em novas observações, numa nova compreensão. Imagina se a gente tivesse ficado parado com a ciência lá atrás, onde parou, por exemplo, o dogma religioso da Virgem ou outros, né? Não, a ciência ela está em permanente revisão, ainda bem, né? Por isso que ela evolui. No zodíaco, o signo oposto à Virgem é justamente o signo da religião, da divindade, que é o signo de Peixes. Então, Virgem forma, junto com Peixes, um eixo mental espiritual, tá? Então, a gente pode dizer que a mente de Virgem, no fundo, ela tem o objetivo de compreender a totalidade da divindade, lá do outro lado. Isso seria o objetivo de você realmente realizar o eixo Virgem-Peixes no seu mapa. Lembrando aqui que todo mundo tem todos os signos no seu mapa. Ainda que você não tenha o Sol, o ascendente, a Lua ou algum planeta importante em Virgem, você tem Virgem no seu mapa. Ele
é o regente de uma das suas 12 casas. Então, é importante você saber qual setor do seu mapa é regido pelo signo de Virgem, portanto, por Mercúrio, para ver em que área da sua vida que você tem essa busca, né, da ordem, do conhecimento, do aperfeiçoamento. Além disso, Virgem também é o signo da rotina, do dia a dia, de tudo que você faz paulatinamente para atingir, às vezes, até grandes objetivos, né? Assim como conhecimento, porque você não pode ser um idiota a sua vida inteira e em um dia compreender tudo. Você tem que ir a vida inteira adquirindo, somando conhecimento, revisando os seus conhecimentos antigos, para que você tenha uma mente capaz de atingir um patamar realmente elevado. Da mesma forma, o nosso corpo, ele precisa ser trabalhado com constância. Não adianta você acordar um dia e fazer ginástica feito um louco e nunca mais fazer. Você só vai conseguir ficar extremamente dolorido. Você não vai ganhar músculo, nem coordenação, nem habilidades fazendo dessa forma. Você precisa treinar um pouco cada dia. E isso é uma das lições de Virgem. É a lição da soma de pequenos atos para atingir grandes objetivos. Da mesma forma que a rotina, Virgem também está ligado à saúde. Da mesma forma, a saúde, você tem que cuidar sempre dela, você tem que se alimentar todos os dias, você tem que ter seus hábitos de higiene, que também tem que ser diários, frequentes, né? Então, todas essas coisas que precisam se repetir estão ligadas ao signo de Virgem. Na nossa sociedade patriarcal, e provavelmente desde a época em que foi criada a astrologia, essas atividades eram, em sua maioria, desempenhadas pelas mulheres, né? Então, nas famílias, são as mulheres quase sempre que fazem as tarefas domésticas e com muito pouco reconhecimento e com quase nunca uma compensação financeira. Mesmo a empregada doméstica que faz isso por necessidade financeira, é uma das profissões pior remuneradas, né? Então, tem esse paradoxo de Virgem estar ligada ao mesmo tempo à alta ciência e, ao mesmo tempo, às tarefas menos consideradas qualificadas pela nossa sociedade. Por isso também que Virgem não é um signo muito valorizado. Em termos da ordem social, Virgem simboliza os humildes, simboliza os empregados, simboliza os subalternos, né? É quem faz o serviço. Vamos dizer assim, cuida dos animais, quem cuida das plantas, né? Numa família é quem cuida das crianças, quem cuida dos idosos, quem cuida da alimentação. Eu torço muito pelo dia em que as tarefas virginianas sejam tão valorizadas quanto a chefia, quanto o patamar que dá as ordens, até porque nesse nível é onde se trabalha mais, né? Ninguém vai negar que o trabalhador mais baixo de uma hierarquia de uma empresa, em geral, trabalha muito mais do que o patamar mais alto do dono. Embora o dono goste de dizer que trabalha mais que todo mundo, porque está sempre pensando na empresa, porque não tem férias. Bom, mas ele, em geral, trabalha sentado, com um ar-condicionado, numa sala muito confortável, dando ordens. E o trabalho mais humilde, ele trabalha quase sempre em condições muito mais penosas, com muito menos conforto e com muito mais esforço, sobretudo físico. Então, vamos lembrar da materialidade do elemento terra do signo de Virgem.
Também precisamos lembrar que, mesmo nas obras artísticas e literárias, vamos dizer, quando você vai escrever um livro, tem o tal do 10% de inspiração e 90% de transpiração, né? Se a pessoa não tiver esse lado virginiano de revisar, limpar, organizar. Mesmo uma obra artística, ela não chega a um patamar de grande obra, né? Então a gente precisa valorizar esse trabalho também nas nossas vidas, né? Uma outra coisa do signo de Virgem é a modéstia, é a humildade, né? E aí também eu quero lembrar, até na história do mundo, né, que só de talvez 2 séculos para cá as mulheres começaram a assinar obras literárias e científicas, mas eu tenho certeza que desde sempre elas contribuíram e muito com essas obras, muitas vezes como anônimas, ajudando na organização, na compilação, na limpeza da obra literária ou artística de um marido, de um pai, de um irmão, ou mesmo de um patrão, de um chefe, né? As secretárias sempre foram as que deram aquela ajuda fundamental e muito pouco reconhecida. Com relação à nossa vida e ao ciclo de casas zodiacais, é interessante notar que o signo de Virgem, e portanto a casa relativa ao signo de Virgem, que é a sexta casa, que é a casa do trabalho, da rotina, da saúde, da limpeza, etc., ela fica entre a casa 5, que é da criatividade e das paixões, e a casa 7, que é dos casamentos, das sociedades, das parcerias. Então, isso mostra uma coisa muito interessante, que mesmo com relação aos afetos, a gente tem entre a paixão e o estabelecimento de uma relação duradoura, a gente tem o teste da rotina. E uma relação que não passa nesse teste da rotina, ela em geral não chega a se tornar uma relação de casamento, de sociedade, pelo menos não uma relação produtiva, próspera e de longa duração. Uma outra coisa importante da gente falar é Virgem com relação ao corpo. Cada signo rege uma parte do corpo humano e Virgem rege o sistema digestivo, tá? Então, eu quero chamar a atenção de vocês como o processo da digestão de alimento é, de certa forma, semelhante ao processo de aquisição de conhecimento, né? Então, quando você ingere um alimento e ele começa a ser digerido, o que acontece? Acontece uma separação desse alimento nos seus elementos constituintes e um direcionamento de cada um desses elementos para o lugar onde ele é necessário. Da mesma forma, quando a gente adquire um novo conhecimento, a gente precisa, de uma certa forma, digerir, elaborar esse conhecimento e mandar ele para o local do nosso cérebro correspondente para que ele possa, junto com os outros conhecimentos que a gente já possui, melhorar, incrementar o nosso conhecimento. Então, o processo da digestão e do pensamento são, em certo sentido, processos análogos, e os dois estão relacionados ao signo de Virgem. Bom, eu acho que eu falei mais ou menos o que eu queria falar de mais importante sobre o signo de Virgem, sobre a importância, sobre a profundidade e a espiritualidade
desse signo. Então, eu peço a você, se você achou esse vídeo interessante, útil, de alguma forma ele te acrescentou, eu peço que você dê um like. Se você achar que tem alguém que pode se beneficiar dessa informação, você pode compartilhar. Com isso, você ajuda esse canal e me estimula a continuar fazendo esse trabalho de informação, tá bom? Então, até a próxima. Um beijo estrelado.